Boa noite, meus caros. Se ajeitar aqui, que tá uma bagunça aqui. Então, depois de algumas semanas fora da rede, né? Hoje vamos puxar aqui alguns assuntos, algumas questões, né? Do país e do mundo, né? Começar a falar do mundo, né? Algumas questões importantes que aconteceram, não é? A eleição espanhola, né? Do parlamento espanhol, bota o PSOE, um partido de centro-esquerda, com maioria. O, Na segunda posição ficou o Partido Popular, não é? Bem atrás, né? O Partido Popular, um partido de direita, né? Em terceiro ficou o Ciudadanos, né? Um partido conservador também. Em quarto, o Unidas Podemos, né? Um partido de esquerda mais radical, né? E aí em quinto o Vox, né? Que se dizia que ia ser a sensação, a extrema direita espanhola acabou ficando na quinta colocação. E o somatório PSOE, Unidas Podemos, com alguns partidos menores, terão a maioria absoluta do parlamento espanhol, que possivelmente reconduzirá, então, o primeiro-ministro do partido de centro-esquerda, né, o PSOE, né, o Pedro Sánchez, na Espanha. Isso é importante. Eu não sei precisar, mas no Panamá também uma coalizão de centro-esquerda venceu as eleições, né, então isso interrompe, né, uma sequência de avanço dos partidos de verniz fascista, né, os partidos ultradireitistas, né, que estavam ganhando dimensão e força, né, a partir da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro, não é? E tinha criado, né, uma lógica anti-imigrante, anti-inclusão social, enfim, se materializando um pouco esse processo pelo mundo, não é? Os discursos extremistas de direita, não é? No caso da Venezuela, nós tivemos novamente uma tentativa, então, muito frustrada do Juan Guaidó, né, o auto-intitulado presidente venezuelano, de tomar o poder, né, quando ele diz, né, com alguma rebelião, alguns policiais conseguiram retirar o Leopoldo Sánchez, não é, que é um líder da direita venezuelana, da cadeia, e em tese ele teria dito que ele teria o controle do exército, não é, e queria depor o Maduro naquele dia. O que aconteceu é que o exército ficou ao lado da Constituição e do presidente Maduro, Nicolás Maduro, não é? No dia 1º de maio, os atos de rua foram majoritariamente maiores do núcleo chavista, né, em apoio ao Maduro, e parece que a via não institucional não retirará Maduro da presidência da República, tá? Eu acho que na presidência da República Venezuelana, se quiserem derrotar Maduro, será pelo voto popular, né, pelas eleições livres, não é? E todos os questionamentos que possa se fazer aos problemas econômicos que a Venezuela e todos os problemas que o Maduro tem enquanto líder, né, não há o que se questionar, mas a população tende a ficar majoritariamente ao seu lado, né? E as forças, né, institucionais do país também, né, respeitando então os processos de eleição que o reconduziram ao mandato e que se perder sairá, né? Outra tentativa de via tende a ser intervencionista e militar, né, intervencionismo militar dos Estados Unidos e talvez, quem sabe, do Brasil como capacho dos Estados Unidos, mas em tese o Maduro sai fortalecido desse processo, muito embora a economia venezuelana esteja muito mal das pernas, não é? Eles sofrem com os problemas de embargo econômico, e não tem conseguido dar esta resposta, né? Mas como eu disse, né, parece, ao que se desenha e as leituras que se faz para além das narrativas da mídia patronal, é de que o Juan Guaidó não tem apoio popular nem para fazer sombra, né, como um opositor de fato ao governo do Nicolás Maduro. Lauro Hahnemann aqui está falando, boa noite, professor, vou aprender mais um pouco com essa live. Ah, quem me dera, né, estou falando algumas coisas, mas agradeço a tua contribuição, a tua audiência também. Então, isso falando um pouco do mundo, né? Falando em nível de Brasil, né? A gente precisa falar inicialmente, né? Deste processo
de desmonte nacional que a gente vivencia. A economia brasileira mostra, nesses 4 para 5 meses do início do ano, que não há sinal de recuperação algum. As taxas de desemprego são altas, o índice de miserabilidade tende a continuar se elevando, a violência urbana e também rural, né, com os conflitos do campo em alta, não há uma resposta, não há um projeto, não há uma articulação, pelo contrário, né, o prefeito de Nova York fazendo um esforço gigantesco para que o Bolsonaro não fosse homenageado lá, né, dizendo que ele seria uma persona não grata, né, e o Bolsonaro desistiu de ir para ser homenageado em Nova York. Nós temos um problema muito sério, que é a ausência de um projeto de nação, né? O projeto de nação do Bolsonaro é um entreguismo, é a entrega do patrimônio nacional, e aí passou, né, então, nessa semana, pelo desmonte, né, organizado na educação pública brasileira. E o desmonte não é só nas universidades federais e nos IFES, porque o corte, né, os cortes, né, que nós temos acompanhado e vivenciado, as tabelas, né, apresentadas, eles mostram um corte geral nos recursos de investimento de educação. E as pessoas querem comparar com o corte da Dilma em 2015, né? Que a gente inclusive fez greve, né? Quem não lembra da greve da categoria dos técnicos administrativos em educação, eu estive, né, presente naquela greve, mas um corte de 10 bilhões num orçamento que era 105, 106 bilhões é uma coisa, né? O corte num orçamento que o MEC está estipulando para esse ano, que não sei se chegará a 70 bilhões, não é? Eu não tenho exatamente os números, mas assim, é um corte que produzirá um efeito desgraçado nas estruturas. E porque não é, já vem o desmonte da educação, ele vem dos 3 anos do golpe, né, do governo Temer, não é? E que se mantém de maneira muito piorada, né? Tanto antes quando o ministro Vélez Rodrigues, e eu acho que o Abraham Weintraub, que é o atual ministro, é pior que o Vélez. Eles tratam a educação como um inimigo, né? Um inimigo a ser combatido pelos ardilosos olavistas, Olavo de Carvalho e seus seguidores, né? Nessa cruzada contra o comunismo, de ver comunismo em tudo, não é? Que é uma tremenda de uma bobagem, né? E nós estamos caminhando para um problema muito sério de desmonte daquilo que se construiu nos governos Lula e Dilma, né? Que foi uma expansão muito bem pensada, muito bem articulada, que regionalizou o acesso ao ensino superior, interiorizou o acesso ao ensino superior, democratizou o acesso ao ensino superior e, por tabela, também fortaleceu as escolas técnicas federais, os institutos federais de educação, né, para formar, para ter acesso ao ensino superior também por meio deles, mas também a formação de ensino médio técnico profissionalizante, né, de alta qualidade, né, de altíssima qualidade, de números acima, inclusive, dos números das escolas da rede privada de ensino, não é? Que são os indicadores que nós temos nos IFES. E aí a gurizada hoje se levantou, né? Nós temos vários relatos aí pelo país, né, de atos, né, que estão sendo organizados a partir de hoje, mas durante a semana, nas universidades federais, nos institutos federais, né? No Rio de Janeiro, no Colégio Dom Pedro II, inclusive, era um protesto dirigido à presença do presidente Bolsonaro, né? E não vai ter como ficar assim, né? A insurreição estudantil, acho que puxará outras lutas, né? Que serão lutas de todos os trabalhadores, por exemplo, contra a reforma da Previdência, né? Aos pressupostos da reforma da Previdência, né? Que é a questão da capitalização, né? Que acho que é o problema mais sério. Aqui o Jackson está apontando, como tu dá uma lida aqui, né? Quem escreveu, e até desculpa a minha voz, né? Era um pouco resfriado. O Jackson aqui está passando uma informação aqui sobre paraísos fiscais. E botou um outro, o seu Mar aqui também está contribuindo. Então, meus caros, é um pouco desse cenário, né? Um pouco desse cenário que a gente tem na educação. Mas tem algo muito grave e que me assusta, que é o ideário bolsonarista presente em outros governantes. A cena patética do governador Witzel, né, o governador que é juiz, amigo do Bretas, amigo do Moro, de toda essa turma aí no Rio de Janeiro, depois de nós termos no Rio de Janeiro o exército tendo matado com 80 tiros um músico negro, não é? Um governador se prestar
a estar num helicóptero sobrevoando uma área que você vai fuzilar nessas áreas, não é? Não acho que é a melhor não é o melhor das propagandas, né? Achar que um Estado genocida, né, contra as populações, né, contra as periferias, né, achar que de cima de um helicóptero, né, o disparo de um sniper vai atingir só o bandido, né? E também conceituar o que é bandido, não é? Aquele sujeito que matou a Marielle, que tinha 117 fuzis e morava a 3 casas da casa do Bolsonaro, sendo um policial militar, morando numa residência que custa no mínimo 2 milhões, né? A gente tem que prestar, né, atenção no que é o discurso do bandido e do cidadão de bem, né? Então é muito assustador, né, essa ideia de você transportar para a vida real como se você estivesse num jogo eletrônico de tiros, né, um Free Fire aí, atirando, disparando contra a população, né? Não acho que é um mecanismo de combate à violência eficaz. Não tenho uma teoria sobre violência, sobre segurança pública, não é? Não sou especialista nisso, mas não me parece de bom grado que as forças policiais saiam atirando contra a população, na verdade. Porque, na verdade, você não tem controle sobre estes disparos. Né? Você não tem como transformar uma área de residência de civis, onde podem ter moradores ligados ao crime, não há dúvida disso, né? Mas transformar isso numa zona de guerra, não é? Porque a população civil, em maioria, não pode pagar o preço, né, de você ter crime organizado estabelecido nessas comunidades, né? Não acho que essa seja uma solução eficaz. Pelo contrário, tem produzindo a letalidade policial matando pessoas civis não ligadas ao crime é muito maior, e inclusive a própria morte de policiais, né, nessa guerra civil besta, né, que é travada há muitos anos, né, nas áreas periféricas das grandes cidades brasileiras, notadamente a gente ouve muito falar do Rio de Janeiro. Tá? A Neuza, boa noite para ti, Neuza. Casonato, professor Carlos Casonato, muito bom, César, esse esclarecimento, quem sabe assim vão entender o que está por trás da crise da Venezuela. Até o que está por trás está muito claro, né? A PDVSA, né, que é a estatal venezuelana, produz muito petróleo, né? E o embargo econômico produzido pelos Estados Unidos com a Venezuela trancou as portas, né, do principal produto de exportação, tentando forçar uma queda no preço do barril do petróleo para estrangular o governo venezuelano, que tem uma economia muito dependente da exportação de petróleo. E isso não tem mudado no preço do combustível, né, porque o nosso preço do combustível brasileiro, por exemplo, tem aumentado enormemente. Hoje passei no posto lá, está 4,40 já, né? E em alguns locais do país já se fala em 4,90, até próximo dos R$ 5, né? Pois bem, e aí, nós só falamos aqui de assunto ruim, não é? Em tese, né? Geopolítica, conflito, não é? Corte na educação, uma guerrilha urbana no Rio de Janeiro, né? Para cima da população civil, periférica, não é? Mas nós temos que falar de coisa boa. E coisa boa, né? Já falei algo aqui que é a mobilização popular. A estudantada começou a se mexer hoje, foram para a rua. Né? Em Ilhéus, na Bahia, 20 mil pessoas contra a reforma da Previdência no fim de semana. Não é? As mobilizações começaram, a mobilização popular começou a se fazer presente. E aí, nós temos que. Tem um caráter, e aí as pessoas que. Mesmo quem é do campo da esquerda, que acha que nós colocamos o Lula no plano de uma santidade, mas a gente tem que falar da entrevista que Lula deu ao El País, né? E também para o jornalista Florestan Fernandes, era do El País e da Rede Minas, se não me falha a memória, e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, né? Uma que é a questão dos recordes de leitura e de visualização de vídeos e tal nas plataformas digitais tanto do El País, no Brasil, né, como da Folha de São Paulo. E o impacto das palavras, né, quando ele diz que o Moro sabe que ele é inocente, que o Dallagnol sabe que ele é um mentiroso, né, que ele prefere ficar mofando na cadeia, mas ele não aceita um acordo, por exemplo, de um regime domiciliar em que ele admita a culpa, né, porque ele quer ser absolvido, né. Ele chora quando fala da morte do neto, né, e chora copiosamente, né, isso parece que é de fato um grande impacto na vida. Ele está preocupado com o país, ele dá
dicas do que seria um país a ser reconstruído, né, que é investir na recuperação da renda da classe pobre, né, que é ela que vai recuperar a economia, é ela que vai comprar no mercadinho de bairro que não está mais vendendo nada, é ela que vai comprar um eletrodoméstico novo na rede de lojas de eletrodomésticos, é ela que vai comprar um iogurte a mais, um queijo a mais que está deixando para trás porque está contando as moedas, não é? O que vai fazer uma viagemzinha, ou que vai comprar uma roupa na loja do bairro, né? É a classe pobre quem recupera a economia, quem faz girar a roda da economia que está engessada. Engessada porque a classe pobre está contando as moedas, né? O gás aumentou, a gasolina aumentou, a TV por assinatura aumentou, o custo alimentício aumentou, o aluguel aumentou, o IPTU, né, nas cidades aumentou, e a renda dos trabalhadores ela achatou nesses últimos 3 anos, né? É difícil a pessoa que conseguiu prosperar nesses últimos 3 anos. Nós retrocedemos, né? Retrocedemos economicamente. As pessoas estão contando as moedinhas. E é muito claro isso, está muito visível quando você chega num supermercado e você não vê ninguém fazendo rancho. Você vê as pessoas pegando 7, 8 produtos e saindo, né? E aí nós temos o seguinte, né? Lula é uma notícia boa. Olinto aqui, o professor Olinto, Forças Armadas Brasileiras são uma espécie de milícia dos Estados Unidos para manter o povo brasileiro nas rédeas. Então, eu não sei se é uma posição monolítica das Forças Armadas, não é? Eu vejo que existem vozes muito alinhadas ao pensamento antipatriótico, na verdade, né? Mas, vez por outra, você vê uma fala com tom nacionalista, né, de defesa da soberania. Não sei se isso é apenas pro forma ou, ou se de fato é um alinhamento, não é? O fato é que a correlação de forças ela tem mudado, não é? O fato de Lula ter falado já é alguma coisa. Aliás, ia ter uma segunda fala, né, que era a entrevista que ele dá para o jornalista Kennedy Alencar, que em tese sairia sábado na Rede TV. E a Rede TV se autocensurou, não sei por que cargas d'água, muito possivelmente pela relação que ela quer estabelecer de mercado com o governo federal, né, das verbas publicitárias, né, por alguma razão não saiu. Mas, em tese, essa entrevista sairá no próximo sábado, dia 11, né, na BBC. Então, vai ter uma projeção internacional nessa fala do Lula. E depois vai ter também fala que vai para a TV, que é a TVT, a TV dos trabalhadores, a TV do Sindicato dos Metalúrgicos, do Sindicato dos Bancários, lá do grande ABC, e também uma fala que ele vai dar para o portal Tutameia, né, que é um portal progressista. Então, assim, a voz de Lula começa a dar um caldo, né, a dar um caldo social. E esse caldo social, ele começa a mudar a correlação de forças do país. Quando você vê os indicadores do governo Bolsonaro derretendo, é um claro indicativo de que o campo democrático popular, né, vamos usar esse termo, ele tem um chão para avançar. Quando eu falo campo democrático popular, eu estou falando das forças que não se alinham a essa tese neoliberal, entreguista, fascista, né, violenta, né, e que acha que tudo se resolve no disparo, desculpa, gente, na arma de fogo, na execução, né? E quando você vê o juiz Moro no Twitter tendo que partir para um campo defensivo, né? E assumindo o seu lado bolsonarista, né? Você começa a escancarar, né, que o judiciário teve partido, né? Um judiciário com partido, né? Moro é a síntese, junto com o Witzel, com o Bretas, né, e tal, tem um judiciário com partido, um judiciário alinhado ao pensamento elitista, né, que flerta com o nazifascismo, né, com o totalitarismo, não é? E que se desenhou nesse processo todo, né, no achatamento dos direitos trabalhistas do governo Temer, não é? E que eles, de certa forma, ajudaram a colocar quando grampeia a presidente da República no exercício da função, ele está cumprindo um caráter político e vaza para a Rede Globo, né? Um caráter político, um caráter nocivo à democracia brasileira, tá? Mas quando ele tem que partir para a defensiva, significa que a correlação de forças está mudando,
significa que não só a voz do Lula, mas a voz de outros dirigentes, né, do Fernando Haddad, né, dos dirigentes políticos do PCdoB, como Jandira Fegali, do PSB, como Alessandro Molon, por exemplo, do PSOL, como Freixo, como Boulos, como Jean Willis mesmo, né, que deixou o mandato para ir morar no exterior, mas que continua tendo essa voz, do próprio PDT, né, e muito embora todas as possíveis divergências que a gente possa ter com alguns posicionamentos do Ciro Gomes, mas não há como negar que ele também é uma voz insurgente, né, ao Estado totalitário que se materializa e se desenha, por um outro caminho, por um outro verniz, não é? Mas, enfim, e o próprio Requião, não é? O Requião sem mandato, mas continua sendo uma voz, né, e do PMDB, tá? Por hora continua, não sei até quando, né? Enfim, então, você começa a mostrar um horizonte de país que pode ser diferente, que pode ser construído por um outro caminho, né? E eu entendo que seja assim. Eu entendo que a gente precisa lutar pela democracia, lutar para que o indicado da PGR, o primeiro da lista tríplice, seja, né, e que se force isso, que o indicado pelo primeiro procurador-geral da República da lista tríplice seja cumprido, como se fez nos governos Lula e Dilma, né, quando se indicou o Antônio Fernandes, quando se indicou o Cláudio Fonteles, quando se indicou o Gurgel, e depois quando se indicou o Rodrigo Janot, né, não se teve aparelhamento, né, se teve uma postura republicana, né, o Temer que já fez isso, né, o Temer não indicou o Nicolau Dino, que era o irmão do Flávio Dino, que era o primeiro da lista da PGR, ele indicou a Raquel Dodge, que era a segunda. E isso a gente pode pensar do ponto de vista das universidades federais, que os primeiros colocados dos processos eleitorais das universidades federais sejam nomeados, né? E não que seja um motivo de barganha, não é? De indicação dos nomes alinhados ao bolsonarismo, né? Que tem mostrado ser um atraso gigantesco, não é? Para o país, né? E eu acredito que, inclusive, para a própria direita brasileira, né? Porque não é possível que a direita brasileira, com algum grau de inteligência, consiga compactuar, né, com essas bizarrices, né, que têm sido materializadas, né, como é, por exemplo, o processo persecutório que se estabelece aos professores, né, gravar professores, denunciar por doutrinação e tal, é uma série de outras bobagens, né, que atentam contra a liberdade. Né? Um liberal de verdade não defende esse tipo de arbitrariedade, né? Do ponto de vista do desmonte digamos assim, do próprio capital, do capitalismo desenhado no governo Lula, capitalismo de inclusão pelo consumo, né? Nós temos um processo de desmanche da capilaridade de compra da classe trabalhadora e que tem levado empresas também, a Avianca, por exemplo, falindo, né? Entrando em bancarrota, né? Enfim, eu ainda acho que aquilo que se intitula como é que é, setor produtivo nacional esteja começando a ficar assustado, né? O setor do agronegócio, né? A questão exportadora, né? Você começar a perder mercado e aí começa a se desenhar um pouco isso também, tá? Pois bem, o Joacir Picoloto aqui está me falando que muda a correlação de forças é a organização popular. De fato, né? E nós vamos caminhar, então, para ter ali em junho, né, uma grande mobilização popular. Né? O 1º de maio unificado já mostrou, né, atos que não foram com aquele tamanho que o ideal seria, mas já tiveram atos unificados entre todas as centrais sindicais, né? Da força sindical com lutas, né? Você botar todo mundo junto não é pouca coisa, é uma tarefa, quem é do meio sabe que não é uma tarefa das mais tranquilas, mas que o contexto complicado exige, né? Pois bem, meus caros, era um pouco o que eu tinha para dizer hoje, né? Agradeço aqui quem participou, quem assistiu, quem quiser compartilhar, quem quiser acompanhar sempre, né? Nós estamos aqui hoje um pouquinho atrasados, né? Um pouquinho depois, né? Mas me despeço por aqui. Uma boa noite a todos.